Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, meu nome é Sheila Michele Vasconcelos da Silva, sou mestranda do PROFEI, Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva, em rede nacional, sob orientação da minha professora doutora Rita de Cássia Pisori. Então, hoje eu venho com o meu trabalho intitulado com o tema Intencionalidade Pedagógica e a Organização Didática na Educação Infantil. Contribuições da pedagogia histórico-crítica e da teoria histórico-cultural. Então, uma análise qualitativa sobre o papel do brincar frente às exigências curriculares contemporâneas. Então, meu ponto de partida desse estudo é a tensão que observamos. De um lado, as políticas, como a BNCC, as diretrizes curriculares, que defende o brincar. Do outro lado, uma realidade cotidiana onde o planejamento docente é sufocado por metas e resultados burocráticos, muitas vezes focado em uma escolarização precoce. Aqui eu tenho as lentes teóricas, as tradições que convergem na formação humana, a pedagogia histórico-crítica de Saviani, que o foco é a intencionalidade, a educação, um ato de deliberativo para garantir a apropriação crítica da cultura, superando o mero atendimento a metas. Eu tenho a teoria histórico-cultural de Vygotsky, que o foco é no desenvolvimento, o brincar como mediador estruturante das funções psíquicas superiores e a antecipação do mundo real. Eu tenho a teoria dos jogos, de Elknig, que o foco é na atividade prática, o jogo é protagonizado, o faz de conta, definido como atividade guia para a internalização de papéis sociais. Então, a prática pedagógica não é uma técnica neutra, é uma mediação cultural intencional. A educação como prática intencional, segundo Saviani, né, em 2011. A educação, ela é um ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente. Então, superando a mecânica, o trabalho pedagógico ele não pode se reduzir à transmissão passiva ou cumprimento cego de políticas de resultados estreita, né? A apropriação cultural, a organização didática deve ser desenhada para ampliar a capacidade de compreensão e intervenção crítica da criança no mundo. O brincar como decisão, a ludicidade não é um acaso recreativo, ele lhe exige planejamento docente, consciente e deve ser intencionalmente incorporado. O brincar como espaço de antecipação, segundo Vygotsky, eu tenho a realidade imediata, a zona de desenvolvimento proximal, que é no brincar, que a criança projeta-se além de suas condições etárias imediatas, executando imaginariamente tarefas além de sua aptidão atual, né? O brincar, as funções psíquicas superiores, que articula diretamente a imaginação, a aceitação de regras sociais e o salto cognitivo. Então, a ação real, a moralidade futura. As ameaças contemporâneas é reduzir o brincar a momentos residuais, em favor do foco no grafismo, destrói o potencial estruturante desse desenvolvimento infantil, né? As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brincar, então, segundo Vygotsky.
O jogo protagonizado e a apropriação de papéis sociais de Elkins. A criança ao centro, jogos protagonizados, faz de conta, a esfera da vida social e cultural. Então, no jogo protagonizado, o que que seria essa atividade guia? Então, o jogo não é mero entretenimento, ele é o eixo principal onde ocorre o desenvolvimento primário da infância. A esfera da vida social e cultural, a internalização cultural, que ao brincar de forma simbólica, a criança ela vivencia as funções humanas, negocia conflitos, lida com regras coletivas e constrói o significado. Então, a crítica, qual que seria a crítica lógica da descompreensão? É tratar o jogo apenas como um intervalo de alivio entre atividade séria, como decorar som de fonemas, empobrece severamente a formação de um sujeito autônomo. Arquitetura metodológica. Então, como que foi investigado? Foi no chão do CMEI, no cenário, Centro Municipal de Educação Infantil. Os sujeitos são crianças de 3 a 4 anos. A observação dos participantes, diário de campo focado no acompanhamento de atividades de grafismo, fonema, vocabulários e organização temporal do espaço lúdico. Foi feita análise documental, investigação profunda dos planejamentos docentes, identificando a presença marginal ou central de atividades lúdicas, entrevista com docentes, diálogo semi-estruturado para capturar os sentidos, o significado que os próprios docentes atribuíram à intencionalidade. Então, quais foram os resultados? A mecanização do ensino e a escolarização precoce. Então, a pressão, práticas fortemente orientadas por metas de desempenhos imediato. Então, o objetivo imposto ao professor é a garantia que a criança chegue ao ensino fundamental já dominando as escritas e os fonemas, atropelando as diretrizes da BNCC, o desrespeito motor, que é o abismo entre a demanda e o desenvolvimento real. Então, observou-se crianças sistematicamente solicitadas a fazer margem nos cadernos, sem possuírem a coordenação motora fina totalmente desenvolvida para tal. O silenciamento da infância, atividades mecanizadas, repetições e memorizações exaustivas, sobrepõe-se à criatividade. Então, os resultados: o brincar reduzido a uma recompensa residual, né? Exercícios, 90% são de exercícios mecanizados, 10% de brincar. A ausência estrutural, que é a análise documental, revelou que o brincar raramente aparece como eixo estruturante no desenvolvimento, estruturante dos planejamentos, né? A lógica da recompensa, a ludicidade foi distorcida, em vez de ser atividade guia, seguindo Elknin, tornou-se um mero prêmio concedido apenas após o cumprimento exaustivo de tarefas mecânicas, a perda do potencial formativo, retirando o caráter intencional, Saviani, e marginalizando o tempo, impede-se que a criança vivencie a mediação cultural vital e a internalização de regras complexas. Então, a matriz diagnosticada, o foco entre a prática observada e o direito da criança. Então, eu tenho aqui a dimensão, a realidade observada no CMEI e a perspectiva histórico-cultural, que seria o ideal. Então, o objetivo principal, atendimento estreito a metas burocráticas e preparação precoce para o ensino fundamental. O que seria o ideal? A formação humana plena e a apropriação crítica e ativa da cultura, segundo Saviani. O estatuto do brincar, passatempo de descompreensão, recompensa residual e momento
marginal, né, a realidade observada, o que seria o ideal? Espaço fundamental de antecipação e mediador de funções psíquicas superiores, Vygotsky, a abordagem didática, exercícios mecanizados, grafismo forçados, cópia, fonemas, incompatíveis com o desenvolvimento motor, que seria o ideal. Jogo protagonizado, planejado, como atividade guia central da rotina, seguindo Elton. As considerações finais, repensando a organização didática, a superação da dicotomia, ela é urgente, encontrar o equilíbrio entre as exigências curriculares normativas e o direito inegociável da criança à ludicidade. A apropriação efetiva das diretrizes, a concretização da BNCC e das diretrizes curriculares, que exigem que os professores transcendam a burocracia, incorporando princípios críticos em suas práticas reais. O respeito à especificidade, a prática pedagógica precisa reconhecer a condição motora, psíquica reais da criança de 4 a 5 anos, eliminando a antecipação de etapas mecanicistas. Motor da transformação, a formação continuada, né, rompendo o ciclo de cobranças. Formação docente, ela não pode ser um vetor de pressão institucional para repassar aulas mecanizadas, ela deve ser um espaço de reflexão e crítica. A intencionalidade consciente, o professor precisa ser capacitado não para aplicar cartilhas, mas para planejar o jogo protagonizado como o eixo central de suas aulas. O educador como mediador, formar profissionais que compreendam brincar com a tecnologia mais avançada disponível para a apropriação da cultura da primeira infância. Então, muito mais do que cumprir metas, o desenvolvimento integral e cultural. A escola deve assumir as funções sociais de formar os sujeitos históricos, críticos e participativos. Práticas devem ser fundamentadas nas teorias críticas, não abandonam a aprendizagem, elas garantem que o brincar seja a ponte para a apropriação genuína e criativa do mundo, né? Seria o brincar com intencionalidade. Aqui estão algumas referências principais, eu usei as diretrizes curriculares, a base comum curricular, a psicologia dos jogos de Elknin, a teoria do jogo de Elknin e a educação infantil, a psicologia escolar e educacional, a pedagogia histórico-crítica de Saviani, Vygotsky, a formação social da mente. Então, muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.